Bom dia, a gente está aqui na foz do rio Pacuti, ó, que é aqui, e eu vim aqui, eu gosto daqui porque eu acho que era mais ou menos como era há mais de 400 anos, quando o Martim Soares Moreno aportou aqui nas terras do Ceará, no rio Ceará. Então vamos ver essa história, vamos entender um pouco mais o contexto e entender um pouco mais sobre o Martim Soares Moreno. Vamos lá. Em 1631 ele voltou para Pernambuco, para Recife, e nunca mais retornou aqui ao Ceará. Com a ausência dele, o forte ficou só com o sobrinho dele, o forte logo pereceu, né? Então, muitas pessoas morreram, os índios também se revoltaram e tal, e hoje a gente não tem sequer ruínas, nem do Fortinho de Santiago, nem do Fortinho de São Sebastião, do Forte São Sebastião, que foi construído pelo próprio Martim Soares Moreno. Então, você vê como o Brasil ele é cheio desses personagens, como o Martim Soares Moreno, nessa época, que dariam um filme hollywoodiano. Claro, ele deve ter cometido e deve ter sofrido também muitas atrocidades. Os tempos, eles eram totalmente diferentes dos tempos de hoje, né? Assim, havia esse negócio de conquistar, de colonizar, de matar. Então, mas o Martim Soares Moreno, ele conseguiu atravessar o Atlântico por várias vezes, ultrapassou esses desafios que a gente chamava do desconhecido, ele desbravou essa região aqui do Ceará, principalmente essa região próxima à Barra do Ceará, foi até o Maranhão, foi até o Pará, assegurou juntamente com Jerônimo de Albuquerque essa conquista portuguesa nessa região, né? Então, há muitos relatos escritos por ele próprio, há muitos relatos também por documentos de outras pessoas, mas o que a gente vê nesses relatos é que ele parecia ser uma pessoa bem amistosa, que acabou forjando sólidas alianças, grandes alianças, e se integrando, isso era o mais importante, com os indígenas locais, porque muitos europeus que vinham para cá, eles acabavam não se integrando, acabavam tendo muito mais uma beligerância, uma relação de guerra, uma relação de conflito, do que se integrar com os indígenas locais. É tanto que essa integração foi tanta que o José de Alencar, naquela época, o Brasil estava sendo redescoberto na época do Pedro II, né? Ele transformou o Martim Soares Moreno no Guerreiro Branco, né? No célebre romance Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel. Então, no romance, que é ficcional, claro, o Soares Moreno ele teve esse relacionamento amoroso com a Iracema, inclusive tendo um filho com ela nessa ficção, que foi chamado de Moacir, ou o primeiro cearense. Nessa época, foi quando foi descoberto também a história do Pedro Álvares Cabral, porque o próprio Dom Pedro II, ele queria, nessa época que foi escrito o romance Iracema, na 1860, 1865, o Dom Pedro II ele queria que o Brasil tivesse justamente esse espírito nacional. Então ninguém nem sabia que quem tinha descoberto o Brasil tinha sido Cabral, isso só foi descoberto nessa época, no século XIX, né? De 65. Ele veio para cá, para Fortaleza, justamente para ir de Iracema. Ó, Iracema aqui, Martim Soares Moreno aqui, e o filho dele, Moacir, que seria o primeiro brasileiro, o primeiro cearense. Então, bem legal aqui, da obra de José de Alencar. Explorado por quem quer te colonizar, do Iracema. Em sua recente viagem ao Ceará, o presidente da República participa das solenidades comemorativas do centenário de Iracema, o imortal poema de José de Alencar. Diante dos verdes mares bravios, Iracema tem o seu monumento agora inaugurado pelo presidente Castelo Branco, consagrando-se uma obra criadora que se eternizou e que simboliza a sensibilidade e a cultura do povo cearense. Então, lembrando um pouco mais dessa invasão holandesa de 1630,
Em 1624 eles tentaram invadir Salvador, a Bahia, não conseguiram, né? Havia muitos espiões espanhóis e tal, e acabaram avisando, a armada espanhola foi lá, mas em 1630 eles acabaram invadindo Pernambuco. E Martim Soares Moreno foi avisado dessa invasão, e como tinha propriedades em Pernambuco, como tinha também interesse em Pernambuco, ele partiu do Ceará em 1631, juntamente com alguns índios e alguns poucos soldados, e ele acabou chegando ao Arraial do Bom Jesus, que era uma fortificação portuguesa de resistência, próximo hoje à região de Olinda, e ele chegou lá em junho de 1631. Nessa fase inicial da invasão holandesa aqui no Nordeste do Brasil, o Soares Moreno ele tomou parte no bloqueio das forças holandesas que estavam postadas principalmente ali em Recife e em Olinda. Nessa primeira fase, os portugueses eles se opunham mais aos holandeses. Depois acabaram fazendo algumas relações comerciais, né? Então o Martim Soares Moreno, acostumado com combates e mesmo com esses ferimentos que ele tinha na mão, que foi desde aquela época dos corsários franceses, em 1616, ele acabou se destacando como um comandante importante e como um intérprete, juntamente com os índios, e arregimentando alguns índios justamente para lutar com os portugueses contra os holandeses. Claro que essa batalha não funcionou, os holandeses acabaram ficando por mais tempo aqui, mas ele tomou parte na defesa, por exemplo, da Paraíba, de Cunhaú, que hoje fica na capitania do Rio Grande do Norte, né, ali no estado do Rio Grande do Norte. Então, acabou sendo derrotado nessa campanha, essa resistência luso-brasileira, mas depois que a monarquia portuguesa foi restaurada, ou seja, depois que houve a dissolução da União Ibérica em 1640, a União Ibérica foi de 1580 a 1640, foi firmada essa trégua entre Portugal e Holanda, que eram já aliados comerciais, né? Então teve essa trégua inicial, mas em 1645 o Martim Soares Moreno participou novamente de novos conflitos que houve contra os holandeses, no movimento que era chamado pelos holandeses de clandestino, que culminou com as chamadas Guerras da Restauração, ou seja, as batalhas que houve para restaurar justamente essas possessões portuguesas a Portugal. A mais famosa delas sendo a célebre Batalha de Guararapes, que foi travada lá nas cercanias da cidade do Recife. Então ele voltou definitivamente para Portugal em 1648, então você vê, 62 anos de idade, e após 45 anos servindo a coroa portuguesa aqui no Brasil. Então, mesmo participando de batalhas, de guerras, mesmo atravessando o Atlântico por 6 vezes, ele acabou vivendo muito mais do que a expectativa na época, viveu 62 anos, né? Então, desbravar, colonizar, lutar contra a dominação francesa no Maranhão e holandesa, principalmente ali na região de Pernambuco, ele foi uma das pessoas que mais conseguiu fazer esse tipo de defesa aqui no Brasil, e por isso até hoje ele é lembrado por portugueses, por espanhóis e até mesmo por brasileiros, e aqui a gente nem tanto, porque a gente desconhece muito mais a história, e foi um dos personagens muito importantes nessa consolidação da unidade aqui da colônia portuguesa aqui no Nordeste do Brasil. Então, Soares Moreno foi muito importante para isso e acabou se tornando um personagem que ultrapassou a própria história. Então, esse veterano das campanhas militares contra os intrusos holandeses e franceses e que participou de todas essas frentes, ele saiu definitivamente do Brasil em 1648 e retornou a Portugal já sexagenário. Os seus feitos, entretanto, eles entraram para o cancioneiro popular e até como lenda do próprio Ceará. Só para ilustrar essa lenda, em 5 de maio de 1649, o Matthias Beck, o holandês, que eu já falei, inclusive, deixei o link na descrição, que fundou o forte de Schonenbock, que foi o forte que deu origem à cidade de Fortaleza, como a gente conhece hoje, ele registrou no seu próprio diário as seguintes notícias dos índios de Camusim. Matthias Beck ele tinha um diário bem legal, bem interessante. Então, abre aspas para Matthias Beck. Uma embarcação com portugueses e 4 padres passaram em Camusim e noticiaram que os neerlandeses no Brasil tinham sido vencidos e que Martim Soares Moreno estaria retornando para retomar a posse nas suas terras aqui e fazer as suas fortificações. Então, isso foi em 1649, mas Martim Soares Moreno morreu em 1648. Você vê como o nome dele era importante e que punha medo até em alguns holandeses, ou que era usado até como forma de incentivo aos portugueses para a batalha.
Então, tinha um nome bem respeitado e ainda lembrado quase como uma lenda aqui no Ceará nessa época, né? Então, Martim Soares Moreno, ele regressou a Portugal e acabou falecendo em 1648. E aí entra na época também da realidade e da ficção, onde a lenda encontra a realidade, onde a realidade encontra a lenda. Então, o escritor José de Alencar, ele justamente criou essa explicação para a relação do português com os índios e para essa sua maneira de lutar com eles por conta de uma paixão, de um amor que ele acabou tendo, Martim Soares Moreno, por uma índia, a filha dos Tabajaras da Serra de Ibiapaba, de nome Iracema. Então, esse romance é interessante porque ele traz várias regiões do Ceará. O amor e a morte da Virgem dos Lábios de Mel, que foi tão bem descrita por José de Alencar, e que muitas pessoas acabaram acreditando que essa história não seria ficção, mas uma realidade histórica, inclusive. Mas, claro que foi uma ficção com algum realismo histórico, né? Então, há vários livros assim, vários filmes assim, mas sem dúvidas a Iracema é uma das obras-primas do escritor cearense, o José de Alencar. O próprio José de Alencar, ele criou esse nome indígena, Iracema, e alguns pesquisadores, como por exemplo o professor Afrânio Peixoto, ele achou que fosse um anagrama da palavra América. Anagrama é quando você pega essas palavras, põe em outras, essas letras põe da palavra, põe em outra ordem e aí dá outro nome, né? Outra palavra. Então Iracema, ela pode ser um anagrama de América. Mas isso aí nunca foi provado, na verdade, e nos cadernos de anotações de José Alencar, quando ele estava escrevendo o Iracema, ele ficou em dúvida se chamaria a Índia de Iracema ou de Aracema. E é legal porque nesses mesmos escritos, nesses mesmos rascunhos do José de Alencar, ele fez uma lista de palavras indígenas que ele pesquisou na época. E, por exemplo, mel, que seria como se fosse ira, ou tembê, que seria como se fosse lábio, que foram encontrados nesse dicionário da língua tupi de 1858, feito pelo professor Gonçalves, né? Então, dentro do possível, o que a gente supõe é que ele tenha usado essas referências para chegar à expressão, por exemplo, de Iracema como lábios de mel. Da mesma maneira, o José de Alencar ele fez a composição do nome do filho de Iracema com Martim Soares Moreno, supostamente o primeiro cearense, que seria Moacir, aquele que nasceu da dor, que saiu da dor. É tanto que Iracema, já é um spoiler, ela morre no final, né? E o subtítulo Lenda do Ceará, ele não podia ser mais adequado, né? Então Iracema é o título e o subtítulo Lenda do Ceará, porque Martim, Poti, Iracema, eles, durante o livro, eles caminham por muitos quilômetros através do estado do Ceará, mas justamente para explicar os nomes curiosos que havia aqui, que ainda hoje há, como por exemplo Ibiapaba, Acaraú, Uruburetama, Mundaú, Quixeramobim, Maranguape, esses nomes de origem de Aratanha, Pirapora, Porangaba, Pacuti, Mucuripe, Messejana. Então, por exemplo, a Iracema, ela vinha da Bica do Ipu até a Lagoa de Messejana. Quem mora aqui no Ceará sabe que é uma distância muito grande, e ela vinha numa tarde justamente para se banhar na Lagoa de Messejana, né? E você sabe que não dá, mas o José de Alencar fez isso justamente para a gente conhecer. Inclusive o nome de Ceará, que foi explicado como José de Alencar como o canto da jandaia. Então José de Alencar ele criou essa ave, a jandaia, como sendo uma companheira, uma alegoria cômica justamente para Iracema. Como tem nos desenhos da Disney, você tem aqueles animaizinhos às vezes que são companheiros do herói ou do anti-herói para dar mais alegria, né? Então, no final do romance, aqui já dando um spoiler, a Iracema morre e a jandaia também acompanha a Iracema até a morte, né? O túmulo fictício, por suposto, né, de Iracema, é o marco que o Martim Soares Moreno constrói justamente esse forte de São Sebastião em 1612, no dia 20 de janeiro. Né? Então, seria o lugar do túmulo da Índia Iracema na ficção de José de Alencar. Eles se conheceram na primeira vez que Martim chegou aqui ao Ceará, em 1603, e em 1612 ele constrói esse forte. Já no tempo de Martim, a capitania e o rio já tinham esse nome, né? Ceará, o do holandês Ceará. E esse rio Ceará,
Era um rio bem importante na época e que cabiam aqui embarcações grandes, de 30 ou 40 toneladas e tal. E já era conhecido na cartografia da época, desses cartógrafos holandeses ou franceses ou até portugueses que vinham no local. E tinha um riacho próximo onde foram formados esses dois fortes, tanto o Fortinho de Santiago quanto o Forte de São Sebastião, que era o Riacho da Levada, que fornecia essa água. E aqui vão algumas frases do próprio Martins Soares Moreno sobre o forte que ele construiu, né? Então, abre aspas. No ano com 2 N's, de 1612, fiz um forte de madeira com suas guaritas e casas de soldados dentro, e sua ermida, onde se diz missa, e onde estão 20 soldados. Ali deixei já 10 ou 11 casados com índias e mamelucas, com muitos filhos. Isso Martins Soares Moreno escreveu no próprio diário dele. O forte, fundado por Martins Soares Moreno, ele foi crescendo conforme as ordens do novo governador dos holandeses em Recife, que era o conde João Maurício de Nassau. Esse forte, inclusive, ele foi retratado por desenhos holandeses, né? Em 1637, o major Joris Garsman, ele chegou a conquistar o forte. Esse forte foi desenhado pelo pintor oficial de Maurício de Nassau, o Franz Prost, que nunca veio aqui no Ceará. Na verdade, ele desenhou com os relatos de pessoas que conheciam o local. E como a gente vê no livro do historiador Gaspar de Barleus, de 1647, com o título de Ceará. Então ele fez essa pintura do que seria esse forte de São Sebastião e que os holandeses depois conquistaram. O Nassau deixou o Brasil em 1644, e foi nesse ano que os índios do Ceará, sob comando de Algodão, aquele que era amigo do Martins Soares Moreno, tomaram o forte de São Sebastião, incendiaram completamente e mataram todo mundo que estava lá, né? Os holandeses, por exemplo, o Gedão Morris, que estava lá, acabou sendo totalmente trucidado. Mas os holandeses, eles não desistiram aqui, né? Sob o comando de Matthias Beck, que veio procurar essas minas de prata que supostamente havia na Serra de Maranguape. Em 1649 ele acabou construindo um novo forte, não longe desse primeiro forte de São Sebastião, que foi à beira de um pequeno riacho, o Riacho Marajaitiba ou o Riacho Pajeús. Foi um forte grande, até dizem que era um forte maior que o São Sebastião, de pedras, à maneira dos holandeses, como por exemplo a gente vê no Forte Orange, na Ilha de Itamaracá, ou no Forte das 5 Pontas, que fica lá em Recife, esse forte típico, ou como é o Forte de Nova York, que tinha em Nova York também, que foi fundado também por esses holandeses que estavam aqui no Nordeste do Brasil, Nova Amsterdã, né? Então esse novo forte na região de Fortaleza, ele recebeu o nome do governador holandês no Recife na época, que era Schonenbock, então Forte Schonenbock, e foi entregue aos portugueses em 1654, quando Matthias Beck saiu, deixou aqui do Brasil, porque eles tinham sido vencidos os holandeses lá no Recife, depois de várias batalhas. A capital da província do Ceará, que era ligada a Pernambuco, não era Fortaleza, era Aquiraz, desde 1699, que foi a primeira capital do Ceará. Esse título permaneceu até 1726, quando a Aquiraz foi atacada por índios e as pessoas lá acabaram fugindo para cá, para Fortaleza, e essa vila que se fundou a partir do forte de Matthias Beck, com essa proteção militar, com essa estrutura mais elevada, acabou sendo elevada à condição de vila, a vila de Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, que tinha sido o nome que os portugueses tinham rebatizado a Fortaleza, né? Nos tempos de Martins Soares Moreno, como Capitão Mor, o Ceará ele era administrado... a gente estava sob domínio do Maranhão, depois das conquistas de Jerônimo de Albuquerque. Depois, a pedido do próprio Moreno, a gente foi juntado a Pernambuco, e só em 1799 o Ceará se desvinculou com a ordem da Dona Maria I, a Louca, né, que era a mãe do Dom João VI, do rei Dom João VI de Portugal. Esse forte de Matthias Beck se transformou hoje na 10ª região militar. Hoje ele é ocupado por essa 10ª região militar. E curiosidades, né, o patrono da 10ª Região Militar do Exército do Brasil, que seria o dono da Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, é o Martins Soares Moreno, o português. E no pátio do forte, eu vou mostrar algumas fotos, alguns vídeos, a gente vê a estátua desse soldado português já em idade mais avançada, né, na idade que ele estava mais ou menos retornando para Portugal. Essa foi a última imagem viva de Martins Soares Moreno aqui no Brasil. Em abril de 1648, como já falei, ele voltou à sua cidade natal, Santiago do Cacém, depois de 45 anos prestando serviço militar aqui no Brasil, mas infelizmente pobre e sem deixar filhos conhecidos, tanto aqui no Brasil quanto em Portugal. Ele tinha 62 anos de idade quando acabou falecendo.
e foi enterrado muito provavelmente nesse cemitério lá no Forte de Cacém. Graças à linguagem poética da lenda de José de Alencar, né, Iracema, ele acabou se tornando também um personagem histórico, mas uma figura literária mítica aqui no Brasil, apesar de ser relativamente desconhecido lá em Portugal. Mas tal qual a redescoberta de Cabral, que foi feita por Dom Pedro II, na época de Alencar, o Brasil ele vivia esse período de reafirmação histórica. A gente queria saber das nossas origens, tentando compreender quem éramos como nação e como a gente havia sido forjado. Então o nome de Martins Soares Moreno foi redescoberto também e foi posto e foi inscrito nos livros de heróis da pátria do Brasil, que hoje se encontram no Panteão da Pátria, o Panteão da Pátria lá em Brasília, que chama Panteão da Pátria e Liberdade Tancredo Neves. Há muitos historiadores aqui no Ceará, muito mais competentes do que eu, como o professor Ayrton de Farias, que consideram o Martins Soares Moreno como fundador daquilo que a gente entende como sendo o Ceará hoje, com todas esses nossos problemas e todas essas nossas contradições. Então, acompanhando essa epopeia desse herói da história luso-brasileira, principalmente no período da restauração do Brasil e da conquista do Maranhão e tal, ele como fundador do Ceará, iniciador do Maranhão, iniciador do Pará, o comando da 10ª Região Militar, em justo reconhecimento ao valor desse soldado e como forma de preservar e divulgar essa história e esses feitos e o legado para o Ceará e para o Brasil, ele elegeu e criou uma medalha com o nome de Martins Soares Moreno e elegeu ele para ter esse privilégio de ser como o patrono do forte aqui da Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção. Então a gente tem essa simbiose, né, entre a Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, o comando sede da 10ª Região Militar e a Fortaleza de Martins Soares Moreno, esse português, o fundador do Ceará, considerado por muitos. Enfim, a trajetória desse português guerreiro e inquieto, a gente pode dizer, e que dedicou a vida inteira nessa causa de lutas e batalhas para essa conquista de territórios aqui no Brasil, é digna de um filme, e por isso que eu resolvi fazer nessa semana em que a gente homenageia o Martins Soares Moreno, esse documentário, vou dizer assim, que eu vou dividi em algumas partes. Então eu espero que vocês tenham gostado. É um documentário muito longo, né? Mas é porque a vida de Martins Soares Moreno foi longa, 62 anos naquela época, era uma vida longa, singrou por 6 vezes o Atlântico, que é um feito extraordinário, e participou de várias batalhas que ajudaram a forjar e a formar o território do Brasil como a gente conhece hoje. Então é isso, até domingo que vem, aproveite a sua cidade.